Pedro Ernesto Denardim. Olá, boa tarde, 1h06. O Sala de Redação está começando nesse dia que pode ser histórico no futebol do Rio Grande do Sul. O Inter e sua crise técnica, crise política, sei lá o que mais, mas tendo a força da sua camiseta, da sua torcida, daquilo que ele representa no futebol brasileiro e sul-americano, enfrentando o forte Boca Juniors. Então, o Boca pode esperar que a hora dele vai chegar, porque eu tenho uma expectativa muito boa em relação à recuperação do Inter na partida de hoje, e nós vamos falar sobre isso. Eu quero saber se os meus colegas também têm boa expectativa ou estão desanimados pelo fato de que o Inter vem numa crise técnica. Tudo isso virá em nome do suco de uva integral Aurora, além de delicioso, faz bem. Pix Banrisul, sua empresa tem isenção até 17 de fevereiro no Pix, aproveite. Grupo IESA, vamos juntos. Ar-condicionado na Frigelar, seu centro completo de climatização. Ruder Segurança, sua confiança faz a nossa força. Zafari Bourbon e Gimo, a linha mais completa de inseticidas do Brasil. Leonardo Oliveira, quero começar contigo, saber o que tu imagina que o Inter possa fazer hoje contra o Boca Juniors. Boa tarde, Pedro, boa tarde aos amigos. Eu acho muito complicado o jogo para o Inter, Pedro, porque o Inter ele se desmantelou, ele perdeu sua ideia de jogo, ele perdeu alguns conceitos que vinham sendo basilares na sua temporada e vai enfrentar um adversário que é muito rodado, que é muito tarimbado, é um time que tem 11 finais de Libertadores, 6 títulos, e é um time que vem sendo mantido desde o início da temporada com uma ideia de jogo. É bem verdade que o Boca perdeu os 2 últimos jogos na Bombonera, desfalcado, mas perdeu, né? Isso também mexeu com o mundo Boca lá, como eles falam, mas é um time muito bem estabelecido e é um time que sabe como jogar esse tipo de competição, esse tipo de eliminatória, Pedro. Muito bem, eu acho o contrário. Eu acho que o Inter se dá bem contra times grandes. E esse tipo de jogo aí, o jogo de mobilização, jogo de entrega, tal, tipo de jogo que o Inter, no qual o Inter se dá bem. Acho que não vai ser tão ruim assim quanto se pensa. Jogo. Claro, é óbvio que o cenário é péssimo para o Inter, né? Mas tu disseste algo importante aí, assim, instituições centenárias e fortes, como é o caso do Inter, nesses eventos assim, conseguem fazer uma remobilização e conseguir pelo menos para 1, 2 jogos um evento diferente. E se o Inter queria um evento para tentar sair dessa deprê pós Eduardo Cudê, ele está diante dele, né? E se ele conseguir uma vitória hoje, conseguir eliminar o Boca, ele vira notícia no continente inteiro. Ele elimina um dos favoritos na Libertadores e ele pode tentar virar a página, né? E começar uma história diferente. Do ponto de vista prático, eu gostaria de ver Edenilson como meia, Patrick como meia, o D'Alessandro jogando como meia central, com aquela vontade de fazer o epílogo da sua história, trajetória no Internacional. O Thiago Galhardo jogando com cara de área, que é como ele vinha jogando aí bem no Inter, 2 caras lá na frente, enfim. Retomar algumas ideias do passado e ajustar aquela saída de bola que não levava a nada anteriormente. Quer dizer, com esses ajustes, com os jogadores que estão aí, talvez o Inter possa fazer um enfrentamento melhor com o Boca e assinar essa página que tu disseste. O Internacional, só para complementar o que o Diogo falou, Pedro, o Internacional ele teve a faca e o queijo na mão para se remontar na pós-saída do Cudê contra o América Mineiro, né? Então ali era uma boa chance, onde o Internacional em tese teria uma força maior do que um time da Série B e tal, e deixou essa oportunidade passar, né? Então ele não fez o trabalho que em tese seria o mais fácil, agora ele vai ter que fazer o trabalho mais difícil, né? Porque realmente enfrentar o Boca Juniors, independente se é no Beira-Rio, na Bombonera, é sempre complicado, né? Os argentinos, a gente sabe que eles dão o sangue até o último segundo da partida, às vezes até depois que encerra a partida, né? Então hoje o Internacional precisa mostrar que tem força e que tem camisa e que tem história para poder se reerguer dessa situação ruim. Tá, deixa eu ver do Guerrinha agora a opinião, mas está chegando uma notícia importante que a Andressa Xavier trará em seguida sobre o estado de saúde do jogador Maradona, do ex-jogador Maradona. Seria uma coisa bastante grave. Guerrinha, o que tu pensas do jogo desta noite? Pedro, comer a grama não basta, mas ajuda. Ajuda. Nós vamos ver um Inter hoje comendo a grama.
Eu acho que o Boca, assim como todo visitante, e especialmente os times argentinos, ele vem aqui primeiro com uma intenção: não perder. Então nós não vamos ver um Boca sufocando o Internacional, não vamos. O futebol argentino sabe jogar muito bem essa competição. Eles vão empurrando com a barriga para o jogo chegar ao fim, para voltar para casa com a chance de decidir dentro da sua casa. Cabe ao Inter fazer mais do que tem feito. E tu usaste no Esportes ao Meio-Dia um termo que eu usei ontem e que eu acho que é o termo adequado para o jogo. É a superação. O Inter hoje vai precisar se superar. Pode ganhar do Boca? Pode, desde que seja muito diferente do que foi na maioria dos jogos desse ano. E aí está instalada a dúvida. O Inter conseguirá ser diferente? Aguardemos e torcemos para que seja. Muito bem, em seguida eu vou ouvir o Duda Garbi sobre isso também, mas a Andressa Xavier tem essa notícia importante envolvendo o Maradona, hein, Andressa? Ô Pedro, a informação que vem é que ele sofreu uma parada cardiorrespiratória, onde estava após sofrer uma operação na cabeça, da qual a gente falava nos últimos dias aqui. Essa informação desse momento do Clarim e de outros veículos de comunicação da Argentina, eu vou acompanhando aqui, chama qualquer novo detalhe que surgir, viu? Muito bem, Duda Garbi, tu como gremista, se é que tem uma coisa a ver com a outra, mas tem um grande jogo, isso tu reconhece, né? Não, pô, baita jogo pra se ver, pra curtir, quem gosta de futebol é um jogaço. Primeiro só, o negócio do Maradona ali, nossa, isso é gravíssimo, Pedro. Assim, eu sou extremamente leigo, assim, mas quando eu ouço algo cardiorrespiratório, me remete a algo muito grave, assim, tomara que tenham chegado a tempo lá e consigam de alguma forma reanimá-lo, enfim. Olha, bom, sobre o jogo, Pedro, eu acho que a gente estava discutindo isso hoje no Bola, assim, a maneira com que o Inter pode tentar surpreender, né? Porque ontem a gente viu o Santos ganhar da LDU fora de casa, que era algo que é raro, né? Brasileiros vencerem lá, poucos times venceram, né? O Santos, eu acho que ele surpreendeu. Eu te confesso que eu não esperava uma vitória do Santos. O Santos até poderia passar no confronto, era um confronto parelho, mas eu acho que a maior disparidade hoje é entre Inter e Boca pela circunstância, né? Pelos times que estão hoje colocados na mesa. Se o Inter hoje fizer uma boa atuação, te confesso, vai me surpreender demais. Eu não espero que o Inter hoje consiga abrir uma vantagem, por exemplo, segura, para poder ir para a Bomboneira e enfrentar o Boca, né? Apesar do Boca vir de 2 derrotas, são 2 derrotas com um time mais ou menos descaracterizado. A informação que vem dos sites da Argentina agora, o Clarim está dizendo que Maradona morreu. Essa informação que tem no Clarim nesse momento. Diego Armando Maradona morreu depois de sofrer uma parada cardiorrespiratória na casa do Tigre, onde estava um local de saúde, um hospital, onde estava estabelecido depois da cirurgia na cabeça. Essa é a informação desse momento, de que Diego Armando Maradona morreu nesta quarta-feira, aos 60 anos. Não, mas então para tudo. O Maradona. O Maradona não é qualquer personagem do futebol. O Maradona é ele e depois vem o Pelé. Quer dizer, Pelé e depois ele. Talvez ombreando com Garrincha. O Maradona é um dos maiores. A morte do Perón, Davi. Não, um dos maiores personagens do futebol de todos os tempos. Não só do futebol argentino, do futebol mundial, né? O argentino, ele incorporou o sangue argentino, aquela coisa de glória, de esterro, sofrimento, dor, de se atirar sem ser num penhasco, sabe? A figura. A figura, assim, emblemática, dramática, tragicômica, diferente, um sujeito com uma personalidade fortíssima, é verdade, às vezes, cometendo grandes equívocos, grandes erros, mas acertando muito também. Não é qualquer um, é um cara assim de... Os argentinos o chamam de... Vou dizer já pro pessoal da 0 Hora, hein? Se fosse eu o editor, ocupei essa cadeira durante 15 anos, nós faríamos um caderno sobre Diego Armando Maradona, que não é qualquer um. Na verdade, Davi, morre um pouco do futebol. O futebol morre. Sim, não, o futebol hoje, ele morre. São monstros. É inacreditável. O tamanho do Maradona, assim, é que hoje a gente tem um distanciamento, não tem muito
não tem muito, assim, tem mais imagens dele jogando e tal, mas a gente não tem aquela, como é que eu te dizer, o bastidor, a coisa assim, porque não tinha tanta maneira de filmar. Mas o Maradona é um dos maiores jogadores da história do futebol mundial, é muito grande isso. O futebol tá mais do que luto, a Argentina deve estar agora numa comoção, e eu não sei como o Boca se reflete no time do Boca. E aos poucos a notícia vai repercutindo. Por enquanto o Clarín vai dando essa informação, assim como a CNN, outros sites da Argentina ainda atrás da confirmação, mas essa é a informação desse momento e que já toma conta das redes sociais, viu? É uma comoção total, e claro, em seguida a gente vai ter também o Felipe, nosso repórter, acompanhando o Boca aqui em Porto Alegre, vai trazer as informações também. O Globo Esporte que está informando que o Clarín informou a morte do Maradona. Então, foi o primeiro veículo a dar essa informação, viu, Davi? Quando eu abri aqui para dar informação para vocês, quando eu coloquei no F5 do computador, apareceu que tinha atualizado, mas eu esperei um minutinho para confirmar aqui e ver se era realmente essa informação, porque é chocante, né? E além disso, desculpa, anterior desculpa, Léo, só para acrescentar um ingrediente aí. Hoje nós temos Inter contra Boca Juniors. Eu não sei como é que vai ser esse jogo. Um time do Maradona, cara. Não sei como é que vai ser esse jogo, cara. Por isso que eu tô dizendo, como é que isso vai afetar demais o time. Como é que o Boca vai encarar isso? Acho, cara. Nossa. É de se arrepiar, velho, porque essa notícia olha, pra quem gosta de futebol, cara, é um soco no estômago, é uma coisa muito forte. Tem uma pra série quem já Netflix ouviu recente, falar de futebol, viu, Duda? Pra qualquer pessoa que tem ouvido falar de futebol, sabe, sente com certeza. É devastador, tipo assim, olha, eu tô num... Eu vi recentemente uma série muito, muito legal com os bastidores dele treinando um time no México, que tem no Netflix, e aí tu viu um pouco da intimidade dele. Por mais que a pessoa dele pudesse ter inúmeros, enfim, tenha feito inúmeras coisas erradas, dá pra dizer assim, mas assim, a gente tá falando do jogador, e o jogador é uma lenda, é um mito, e é uma coisa assim... aterrorizante, eu tô chocado. O Maradona ganhou uma Copa quase que sozinho, né? Em 1986, Davi. 86, que foi um feito que talvez só tenha sido igualado ao do Garrincha em 62, tá? E o Brasil tinha um time poderoso em 62. 90 ele não ganhou por causa de um pênalti mal marcado contra a Alemanha na final, senão ganhava de novo. Mas ele eliminou o Brasil dando a bola pro Canidia, né? Em 90 ele dividiu a Itália, né? Então, deixa eu lembrar aqui, em 86... em 86 eu fui escalado para receber a Argentina no Aeroporto Internacional do México. E fiz uma entrevista exclusiva de aproximadamente 15 minutos com o Maradona. Naquele tempo, claro, era diferente, tinha menos órgãos de imprensa e tal, não tinha sites, não tinha internet, não tinha uma série de coisas. Então era mais fácil a gente chegar próximo aos jogadores. Estou falando de 1986 no México. Uma figura muito querida, um cara inteligente, com boas frases. Depois, claro, depois se envolveu lá com um monte de gente lá que não tem nada a ver, e aí complicou o seu futuro. Mas aquela Copa foi a Copa dele, aquela Copa foi a Copa que ele usou a mano de Deus, para lembrar aquele gol contra a Inglaterra, que teve naquele jogo um dos gols mais impressionantes da Copa do Mundo em toda a sua história. Ele pegou a bola no campo dele, o mais passou bonito por das todos. Copas, Pedro. Eleito o mais bonito de todas as Copas. Exatamente. Foi um gol impressionante de força, de técnica, de arrancada, uma coisa fabulosa. E depois, em 1990, ele dá o passe para o Canidia fazer o gol e eliminar o Brasil e vai para a final. E em 94, claro que esse C, a gente nunca sabe, né? Esse condicional, né? Mas o Maradona... A Argentina estava indo muito bem, o Maradona foi flagrado no antidoping na Copa dos Estados Unidos. Não se sabe o que aconteceria se o Maradona tivesse jogado até o final daquela Copa. O Brasil acabou sendo campeão, mas a Argentina tinha o Maradona, né? Tu vai em qualquer banco em Buenos Aires, Pedro, para em qualquer banco em Buenos Aires, isso vai ser até a morte, até a eternidade, onde quer que ela esteja. Tu vai ter lá qualquer uma medalhinha do Papa, do Che Guevara, da Mafalda, do Perón e do Maradona. Sabe? São personagens icônicos para os argentinos. É tão grande o fanatismo por ele que ele ganhou uma igreja, né? Com fiéis, com templo, a igreja maradoniana. Eu me lembro no final dos anos 90, eu fui fazer um jogo do Grêmio em Avejaneda, Grêmio Independiente, para aquela antiga Copa
era uma Supercopa, era uma Copa que jogava os campeões de Libertadores. E naquela ocasião o Maradona já estava internado, né, numa crise, e o que tinha era uma multidão de jornalistas no hospital, e a torcida do lado de fora cantando o tempo todo. O apelido dele é Pelusa, né? Não se vá, Pelusa não se vá. E era uma coisa assim, parou Buenos Aires, né? E tu vê, é algo que já vem recorrente, né? É algo que já vem, que ele vem lutando. E eu estava vendo, eu acompanho muitos jornais argentinos, o abafo da filha dele, porque ele não conseguiu retomar o trabalho no ginásio, até pela questão de saúde, e ela reclama que estavam matando o pai dela. Porque inclusive estavam levando o Maradona sob efeito forte de medicamento, e parece que tinha álcool na história, porque ele tinha de ir ao jogo, e ela reclamou que o Maradona estava num novo casamento e tal. Estão matando o meu pai. As filhas tinham uma posição muito forte quanto a isso, mas elas não conseguiam se aproximar daquele círculo que coordenava a vida do Maradona. O Duda lembrou desse seriado, é o Maradona no Dourados de Sinaloa, que é um time da segunda divisão mexicana. O que ele faz, a forma como ele lida com os jogadores, mas ali, né, Duda, ele já mostrava estar com a saúde bem debilitada. Estamos falando de algo... Não, bem debilitado. Mal que ia caminhar. Eu lembro a sequência da maneira com que ele levou sua vida, né, durante a sua carreira como atleta, e após, na Copa, nós estávamos na Rússia, a gente presenciou um descontrole do Maradona no jogo, se não me engano, contra a Nigéria, e que ele estava completamente fora de si. E então, assim, a maneira com que ele levou sua vida fora de campo faz com que ele vá muito cedo. Mas Duda, fora de campo, alguns dias atrás, o Duda citou aqui o programa de televisão que ele fazia, que um dia levou o Pelé lá. Lembra aquilo, Duda? É um momento tão fascinante. Imagina o Maradona do Pelé. La Noche del 10, Pedro, é o nome. Os balãozinhos de cabeça. Nossa. Olha aqui, eu vi o Maradona jogar. Olha aqui, eu vi o Maradona jogar em Porto Alegre. Em Porto Alegre contra o Grêmio, acho que era contra o Argentino Júnior, o Grêmio e Argentino Júnior. Tá, o Grêmio venceu por 1-0. Ele ficou chocado com o Denner? Não, era o Grêmio, o Vitor Hugo. Não, e o grande destaque, o Renato Portaluppi jogou naquela partida, porque o Renato estava começando, tá? E o grande destaque do jogo foi o Vitor Hugo, que marcou o Maradona, e o Maradona não conseguiu jogar. O Vitor Hugo grudou no Maradona. Davi, porque ele não vai para o Mundial de 78. Ô, Léo, a gente tem o som da Globo News, o Ariel Palacios traz informações agora direto da Argentina. Áudio da Globo News na TV do estúdio. O pessoal do estúdio não está ouvindo. Se comportaria bem e que seguiria à risca as recomendações médicas, algo que Maradona nunca havia feito. Bom, hoje, pelas primeiras informações que estão circulando, ele teria falecido por um infarto e problemas respiratórios. Ele teria sido, coloquemos o verbo no condicional, teria sido atendido por um dos vizinhos desse elitista bairro, San Andrés, no município do Tigre, que teria dado as primeiras medidas para tentar impedir a sua morte. Isso não foi possível. Ele estava distante de hospitais, uma área que está muito isolada, perfeita para o descanso, mas não exatamente para uma pessoa que estava com a saúde tão abalada como o Diego Armando Maradona. Maria, então é uma notícia impactante, que os argentinos já esperavam, de certa forma, há muito tempo, mas sempre estava aquela coisa como Maradona sempre se recuperava, sempre sobrevivia, parecia que a morte era uma mera ameaça e que nunca ia acontecer. Bom, hoje, finalmente, esse falecimento aconteceu. Maradona havia acabado de fazer 60 anos, recentemente, uma pessoa jovem, mas com a saúde em péssimo estado, acumulado já nas últimas 2 décadas. Ele teve uma overdose no ano 2000, Maria. Ele teve outra overdose em 2004, ele foi internado por graves problemas hepáticos em 2007, depois teve problemas com os joelhos, problemas cardíacos, enfim, estava muito obeso, estava tomando uma série de remédios e ansiolíticos nos últimos tempos. O próprio médico dele havia confessado que Maradona ingeria uma quantidade maior que a receitada, e agora o seu organismo, que havia sobrevivido a tantos embates, até de certa forma podemos fazer uma metáfora, com tantos jogos da seleção, com tantos jogos que ele havia enfrentado, e desta ocasião não foi possível. Maria.
A informação que eu vejo aqui pelas redes sociais também de um repórter que acompanha na Argentina é que ele estava numa casa de campo desde aquela cirurgia, uma casa de repouso, e que várias ambulâncias entraram nesse local. Nenhuma delas saiu até agora, então o clima é de comoção lá do lado de fora. Informação para quem está chegando agora, morreu Diego Armando Maradona, informações do Clarim. Agora o Maradona, ele morreu devido aos seus excessos, né? Só para completar, Davi, o Olé e o La Nación estão dando também, viu, Andressa? O Maradona, a gente sabe, ele morreu devido aos seus excessos, né? Ele sempre foi um exagerado em tudo, exagerado com comida, exagerado com bebida, exagerado com drogas também, que a gente sabe disso, teve problemas sérios com droga, e exagerado também para jogar futebol, porque o jogo do Maradona, o futebol do Maradona não era algo comum, poucos jogadores se igualavam naquela, porque não é só técnica, né? Além da técnica, a velocidade, a impulsão, tanto que ele ganhava de cabeça dos jogadores, dos zagueiros mais altos, a explosão muscular, era um fenômeno, e um jogador de pequena estatura, né? Tu falaste aí, Davi, dos 60 anos, é bom a gente frisar isso, ele tinha apenas 60 anos, ele era jovem, e ele era um atleta. Tu vê o que assim, a dependência com drogas, a dependência de drogas pode fazer no ser humano. O Maradona, não fosse a dependência por drogas, né, que foi que começou a minar a carreira dele, foi o fato que começou lá no Napoli. E aí o resto foi sendo decorrência. Se não fosse, só para concluir, Léo, se não fosse isso, seguramente o Maradona seria muito mais do que ele foi. Muito mais. Ele começou a ter problemas com drogas quando ele estava no auge da carreira dele. Ele poderia sim ter sido um cara que nem o Pelé, se ele não tivesse a carreira debilitada lá. Foi em Nápoles, né? Foi em Barcelona. Eu li uma entrevista dele e ele disse que ele estava passando por um problema de lesão, ele estava deprimido, ele não estava conseguindo jogar no Barcelona. E a primeira vez que ele consumiu cocaína foi aos 24 anos. E quando ele já vai para o Napoli, ele já vai com esse problema. E lá no Napoli se criou todo um sistema, né, para cobertar, e se sabia, mas que só estourou quando o Maradona comprou aquela briga contra a Itália na Copa do Mundo, em que ele dividiu o país. E ali até teve muito claro, assim, que foi uma vingança. Que aí ele foi flagrado com drogas, foi flagrado em antidoping. Mas a vida dele com as drogas, ela começa aos 24 anos, no Barcelona. Tem um episódio em que ele é detido na casa dele, nem em Buenos Aires, ele é preso, a polícia encontra cocaína na casa dele e é levado preso em Buenos Aires, que foi o fato assim, que começou a fazer, eu preciso me tratar, porque foi uma humilhação, assim, uma batida, não sei se foi na casa dele ou do advogado dele, enfim, e aí ele sai detido com um pote de cocaína. O Maradona, ele era tão grande que o Napoli, que nós estamos falando agora, era um time, sempre foi um time de segunda linha na Itália. Não é um dos grandes da Itália, né? E ele transformou o Napoli em grande. O Maradona, o Napoli organizado em torno do Maradona se tornou um time poderoso por causa dele. Tanto que ele jogava. Uma história bem parecida com o do Falcão no Roma, né? A excelência do craque fazendo com que o clube crescesse, né? Uma diferença, Davi, o sul da Itália enfrenta muito preconceito pelos próprios italianos, né? O norte rico, o sul nem tanto, né? Então também isso, ele faz um time que era um time, entre aspas, pobre, assim, que sofria preconceito de uma região, ganhar dos poderosos do norte. Que eu me recordo, só o Napoli fez história quando teve o Maradona, nem antes nem depois, que eu me lembro, pelo menos. Fora disso, é um clube lá de segunda, terceira linha, sei lá. Mas 60 anos é muito jovem, cara. É muito 60 anos é muito jovem. A gente tem que... Não, mas se tu começa com drogas aos 24 anos... Eu sei, até frisei isso, a maneira de vida, o estilo de vida que ele escolheu e que às vezes tu não escolhe, né? O vício realmente é uma coisa muito grave, né? Graças a Deus ele era dependente. Ele era dependente. Mas ele viveu em excesso. Ele viveu em excesso absolutamente tudo que passou pela vida dele. Tu te cuida, viu, né? Não, eu já... Meus tempos de Maradona já se foram. Agora eu tô tranquilo aqui com você. O teu tempo agora, sabe qual é? Deu tempo agora é o do intervalo, Pedro. Gimo álcool 70 aerosol, tá? Ele vai te dar a proteção do álcool, tá?
E ainda a praticidade do aerossol. Gima é qualidade comprovada. Quando os tomates vermelhinhos dos... Jair Hernan, boa tarde. Boa tarde para vocês, aqui na Casa de Governo na Argentina, porque nós acostumamos seguir o que é a atividade do presidente da Argentina, Alberto Fernandes, e a confirmação da morte do Diego Maradona. Diego Maradona faleceu na zona norte de Buenos Aires, bairro San Andrés, do Tigre. Ele estava morando lá, na zona do Tigre, depois de alguns dias... depois de uma intervenção médica na clínica Olivos, sofreu uma parada cardíaca, um infarto. Tem agora várias ambulâncias estão no lugar. Não existe um movimento da família e das pessoas que costumam rodear Diego Maradona, mas a notícia está confirmada. Faleceu Diego Maradona, ele tinha 60 anos de idade, depois de vários inconvenientes de saúde, mas o Ministério da Segurança da província de Buenos Aires está confirmando a morte de Diego Maradona. Então, e a comoção deve ser muito grande aí na Argentina pela importância, pelo tamanho do Maradona, não é? A comoção é enorme e aqui estamos esperando o que vai fazer o presidente, se vamos ter alguma expressão oficial por parte do presidente, que também é um homem que gosta muito de futebol e que tem amizade pessoal com Diego Maradona. O ambiente é de comoção, de surpresa e de dor, seguramente. Estamos em presença de horas muito movimentadas aqui em Buenos Aires e toda na Argentina, com uma notícia surpreendente, mas poderia-se dizer que não tão surpreendente no ponto de vista da saúde de Diego Maradona, que todos sabemos que não era a melhor, depois de várias circunstâncias e várias situações em que Diego Maradona não estava bem, além de ser intervenido nos últimos dias na Clínica Olivos. Tá bom. Muito obrigado pela tua colaboração e parabéns pelo teu português. Um abraço, muito obrigado. Um abraço. Tá aí o companheiro argentino trazendo então essas informações e confirmando aquilo que a gente já tinha como notícia aqui, e que é essa comoção argentina em função da morte do Maradona. O top executivo é da Ruder e o top of mind também é da Ruder, a marca de segurança escolhida pelos gaúchos e pelos maiores empresários. De volta ao nosso sala de redação, 1h39. Grupo IES apresenta Nissan Kicks 2021 com taxa zero, 24 vezes e até 100% do FIP no seu usado. É só na IESA Nissan. O suco de uva integral da Aurora, além de delicioso, é muito saudável, não tem adição de água e açúcar, não tem nenhum tipo de corante, você se refresca a qualquer hora e ainda aproveita os benefícios da fruta para a sua saúde. Suco de uva integral da Aurora. Se você quer aumentar suas vendas, o Pix Banrisul. Sua empresa tem isenção de tarifa até 17 de fevereiro em pagamentos via Pix. Quem está no ar para falar conosco é o ex-jogador Yarley, hoje diretor lá das categorias de base do Internacional, e quando o jogador viveu um bom tempo no Boca Juniors, teve uma passagem muito interessante por lá, e o Yarley certamente tem uma ideia daquilo que a Argentina pode estar passando, porque você viveu aquele ambiente do Boca Juniors, e quem morreu foi Maradona, que outra coisa não é senão, depois de Pelé, o maior jogador da história, hein, Yarley? Boa tarde. Boa tarde, Pedro. Inclusive, acabei sabendo agora há pouco aí por vocês, né? Eu entrei no carro e coloquei aí na Gaúcha e fiquei sabendo, acabei de saber. Em seguida recebi a ligação de vocês. Muito triste, é um dia muito triste mesmo. O que é o Maradona pro Boca? Quando tu tava lá, e olha, o Diogo tá falando aqui, tudo bem? O que esse personagem ele representa, o que ele significa no dia a dia lá do Boca? Representa muito, representa muito, porque logo quando eu cheguei, eles personalizavam as camisas, cada qual ia ter a sua camisa com o nome embaixo, né? E a camisa 10 ninguém queria vestir. Todo mundo com medo de vestir a camisa 10,
a responsabilidade que era a camisa 10. O Tevez era um menino na época, né? Um jovem que estava começando. O Schelotto já tinha 7, né? E os outros que tinham lá era garoto recém-ascendido da base. Os contratados eram volante e zagueiro, que eram os colombianos. Aí tinha um Cânia que podia usar, o Cânfele e Barijo, né, que poderia usar 10, mas o Carlos Bianchi me chamou na sala e me comunicou que eu era a pessoa mais ideal para vestir a camisa 10. Naquela hora ali, as minhas pernas tremeu, o meu coração acelerou, né, porque era uma responsabilidade muito grande, né, principalmente eu como brasileiro, vestir. Só que a minha resposta, ela foi importante para o Carlos Bianchi ter confiança, né, porque eu falei que seria uma honra eu vestir aquela camisa, né, ia deixar tudo em campo, ia, né, até o limite que eu tinha das minhas forças para fazer com que a camisa 10 continuasse em evidência. E aí isso foi um dos pontos que o Carlos Bianchi ficou tranquilo e assim eu vesti a camisa 10. Então, agora é um peito mesmo, é uma religião, Maradona. Se tu tivesse muito peito mesmo, porque essa camisa deve pesar assim algumas toneladas, né? Isso, ficaram 4 semanas só falando isso, todas as emissoras, toda a TV falando do Ialho, um brasileiro, vestia a camisa 10 do Maradona, e aí veio o tão famoso jogo, né, contra o River no Monumental de Nunes, onde eu fui um dos protagonistas, e aí sim, depois desse jogo, a torcida ficou tranquila, né, a imprensa já não falou mais, né, todos ficaram muito satisfeitos e tranquilo assim em relação dizendo que a camisa estava em boas mãos, né? Então eu também fiquei muito mais calmo e a pressão diminuiu um pouco. Você tem essa camisa ainda, Yarley? Tenho. Isso é uma relíquia, né? É uma grande relíquia, né? E chegaste a ter contato com ele mesmo? O Maradona, né, Yarley, ele era presença frequente nos jogos, ele tem um camarote, ou tinha um camarote central na Bombonera, mas ele chegava a descer do camarote, ele frequentava o ambiente de vocês, tinha contato direto com vocês ali no vestiário, não? Naquela época, ele estava com um problema sério da dependência, né? Ele teve algumas internações nas clínicas, né? E ele estava nesse processo bem complicado, né? Naquela época foi uma época também muito difícil para ele. Estou te falando de 2003, 2004. Mas teve alguns jogos que ele foi no camarote dele. Inclusive, teve um dia que ele desceu lá para pegar umas camisas para os parentes dele, né? Inclusive, ele se aproximou e o brasileiro. E foi um dia que a gente jogou. E aí eu tirei a camisa, entreguei para ele, né? A camisa é sua. É um prazer estar vestindo aí ela. Ele disse, bom partido. E aí entreguei para ele a camisa. Pois é. Pô, tu deste a tua camisa pro Maradona, hein, Pedro? Cara, não, e o Yarley tem a camisa 10 do Boca em casa. Isso aí vale uma fortuna, rapaz. Deixa eu fazer uma pergunta pro Yarley, que viveu mais proximamente com o Maradona. É o Guerrinha, Yarley, tudo bem? Tudo bom, Guerra. Ele alguma vez traçou algum paralelo, ele e o Pelé? Não. Até aí... Os dois sabiam que eram gênios. Ele era gênio e sabia que tinha um outro gênio, né? Isso. Sempre houve um respeito mútuo, né? Ele sabia da grandeza dele e ele deixava muito assim para a imprensa, para o pessoal, essa comparação. E normalmente, quando ia em todos os programas lá, era a pergunta final da entrevista sempre era essa, né? Quem era maior, Pelé ou Maradona? Eu falei, e eu sempre ficava em cima do muro, né? Não podia. É bobo, né? Não podia puxar pro Pelé. Mas o Yarley na conhece... casa dos argentinos, né? Tu podia responder assim, é o Maralé. Maradona com Pelé. Mas Guerra, o Yarley conhece bem o
o que se diz lá em Buenos Aires do mundo Boca, né? Que o Boca ele é um universo tão próprio que a imprensa trata disso como mundo Boca. De que forma tu acha que essa notícia vai impactar na equipe do Boca hoje à noite? Eu ainda tô assim, eu que sou um brasileiro, mas que joguei lá, eu ainda tô assim meio que em êxtase, assim, tipo... Tentando entender, né? Ainda tô assim meio que pegou muito de surpresa. Tu imagina os próprios jogadores que estão atuando hoje no Boca, né, a repercussão. Então vamos esperar, eu não sei o que pode passar e o que pode afetar. Agora... Daqui a pouco, se houver jogo e eu estivesse no jogo, eu ia tentar motivar para que a gente dedicasse a vitória a ele, né? Então pode agora ter situação. O Davi Coimbra colocou aqui no nosso grupo do Sala de Redação, WhatsApp, que o Inter precisa fazer alguma coisa, eu quero colocar isso publicamente, atenção, presidente Marcelo Medeiros, porque é um dia excepcional. Quis o destino que o Boca estivesse em Porto Alegre no dia da morte do Maradona. Nós estamos falando de uma coisa que é muito grande, é muito extraordinária, pela grandeza do Maradona, pela grandeza do Boca, e o Internacional tem que fazer uma homenagem, tem que fazer alguma coisa assim, que apareça para o mundo, que o Brasil, sim, né? nós aqui... Não, pro mundo, né? Pro mundo. Essa imagem vai pro mundo. Porque é Maradona que morreu, não é qualquer um, é Maradona. Quando morre qualquer um, a gente já fica penalizado. Imagina quando é Maradona e quando o Boca, por esta ironia do destino, está presente em Porto Alegre. Então, atenção, presidente Marcelo Medeiros. O Internacional precisa se mobilizar agora à tarde com toda a pressa para fazer uma grande homenagem no momento que o Boca joga a sua primeira partida após a morte desse jogador ou no dia da morte desse jogador. Eu vou dar uma ideia, Pedro. Pois não. Eu vou dar uma ideia. Botar uma foto enorme do Maradona na arquibancada. É possível. Não sei se dá tempo, né, Guerrinho? Até porque a televisão vai mostrar, né? Também tem isso, né? E é o reconhecimento dos brasileiros ao gênio argentino que com 60 anos foi embora. O Boca postou uma foto há pouco dele com os braços abertos, comemorando um gol, escrito Eternas Gracias, Eterno Diego, foi o que postou há pouco o Twitter oficial do Boca Juniors. E o Inter tem camiseta preta, não? Isso é algo mais simples, colocar na camiseta do Inter o nome Maradona em todas as camisetas. Bota o nome do jogador do Inter e embaixo o nome do Maradona. É algo simples. Pode ser também, isso aí, de repente dá tempo, né? Mas o Inter tem camiseta preta, Yarley? Tem eu não sei se agora com o atual fornecedor, né? De jogo não. De jogo não. Não, de jogo não. Eu não sei se não tem que avisar, Davi, o uniforme que joga antes, eu não sei se dá pra mudar, tem algumas coisas assim. Mas hoje colocar o nome é um ato bonito. Hoje é um caso diferente, Duda. Hoje todo colocar o nome acho que dá. Eu até acho que as homenagens ao Maradona não serão apenas no Beira-Rio. Vai acontecer no jogo do Palmeiras, vai acontecer em todos os jogos da noite, não tenho nenhuma dúvida. Guerrinha, a assessoria de imprensa da presidência do Inter, o Malenotti, perdão te interromper, assessoria de imprensa da presidência internacional diz que vai ser feita uma homenagem e que a bandeira do Inter já está meio mastro lá no Beira-Rio. Então o Inter começou a se mobilizar nesse sentido. Eu acho que sim, faz bem. Fala, Duda. Não, eu tô falando com um amigo meu argentino que mora aqui em Porto Alegre, o Jorge. Eu não sei se ele tá ouvindo a gente, mas aí eu tava trocando mensagem perguntando, né? Ele já é um pouco mais velho, já tem próximo aos 60 anos, e eu perguntei como é que ele tá, né? Qual é o sentimento dele e tal. E aí ele tava me contando. Ele botou assim, em 79, meu pai me acordava às 4 da madrugada para ver o Diego jogar o Mundial Juvenil. Ele e o Ramon Dias, eles ganharam a final da Rússia, não tem como esquecer. Eu era pré-adolescente, por isso que eu tô chorando como poucos aqui, além daquele gol contra as Malvinas, né, em favor contra a Inglaterra. E aí ele faz um paralelo dizendo assim, os mais velhos, né, dessa geração com
40, 50, 60 anos, que viveram isso com mais intensidade, certamente estão muito mais à flor da pele as emoções do que jovens hoje que têm o Messi como a sua maior referência, embora saibam o tamanho do Maradona, né? Em 1978, na Copa da Argentina, eu ouvi muito argentino reclamando que tinham colocado Maradona na seleção juvenil e não na Copa do Mundo. E até fiz essa pergunta para o Menotti na concentração da Argentina naquela Copa de 78. E o Menotti disse isso, muito temprano, né? Quer dizer, muito cedo. Ele tinha vai levar um craque, tempo, né, Pedro? Do Mundial Sub-20 no Japão. Era mundial de Júnior. Esse Mundial aí que o Duda referiu, e o Ramon Dias, que era o parceiro dele, tem um gol que eles vão fazendo tabelinhas desde a sua área até, acho que foi contra a Rússia, se não me engano, né? Eles vão fazendo tabelinhas, só os dois, da sua área até a área lá tem a hora de fazer o gol. Impressionante. E o Menotti foi muito questionado, o Pedro estava lá, o Pedro cobria a Argentina nessa Copa, né, Pedro? O Menotti também. O Menotti foi muito questionado até ganhar o título, né? Porque se perdia a presença do Maradona. Olha, reclamavam bastante. Por que o Maradona não está na Copa e está na seleção? As pessoas que gostam de futebol entendiam que o Maradona já tinha condições, mesmo ainda com uma idade bastante baixa ainda, de estar na Copa do Mundo. Bom, mas Yarden, então, a ideia que tu tens é que lá em Buenos Aires hoje tudo vai parar e todas as pessoas ficarão extremamente sensibilizadas com o ocorrido, é isso, né? Seguro. Não só a torcida do Boca, né? Eu acho que o país todo, porque é um ídolo nacional. Luta oficial de 3 dias, viu, Yarley? O presidente há pouco informou. Pronto. Sim, é nacional, sem dúvida. Não tenho dúvida. Yarley, muito obrigado pela gentileza da tua participação. Mais uma vez, parabéns por tudo que tu fizeste na tua carreira. E principalmente, olha, eu imagino o quanto é difícil para um brasileiro jogar no Boca Juniors. Mas tu fosse lá, vencesse, ganhasse e fizesse história. E conhecido por Pedro Yarley, o nome que é bom, Pedrito, Pedro, né? Não, viu, Pedro? Tem uma estrela com o nome do Pedrito no Museu do Boca. Ele tem uma estrela no Museu do Boca. Não, o homem fez história lá. Yarley, um abração para ti, muito obrigado por participar do Sala de Redação. Tchau. Um abraço para todo mundo. Tchau. Bom, agora eu gostaria de ouvir de vocês, assim, com a sensibilidade que cada um tem, o que isto significará para o Boca Juniors no jogo. Até que ponto a sensibilização dos jogadores poderá trazer, digamos assim, dificuldade para jogar? Será que motiva? Eu acho que motiva, sinceramente, assim. Agora eu tô falando ainda com esse meu amigo argentino aqui, e isso que ele falou me chamou atenção, assim, os jovens, óbvio que os jovens estão tristes, mas mexe muito mais com uma geração um pouco mais velha. E esses jogadores devem ter no Maradona uma referência, por serem jogadores, ele está no Boca, ele ser presente no clube, e institucionalmente isso pode entrar no vestiário em termos de motivação. Eu acho que o Boca se motiva mais do que acusa. O Felipe Duarte está lá na concentração do Boca Juniors. Está me ouvindo aí, Felipe? Não, ainda não. Nós temos Falcão conosco. Boa tarde, Falcão. Boa tarde. Não sendo uma boa tarde, perdemos aí uma figura de muito prestígio, de muita grandeza no futebol, né? Mas enfim. Pois é, Falcão. A gente sempre discutiu quem era o melhor, Maradona e Pelé. Boa tarde. Bom, não importa quem é o maior agora, importa que o mundo está perdendo uma das grandes figuras do futebol, isso tu reconheces, né? Pelé, eu até acho que o Maradona foi um semideus do futebol, sabe? Com a bola ele foi Deus, e sem a bola ele foi humano. Eu acho que sintetiza bem o Maradona. Ô Falcão, eu estava falando agora há pouco, estava fazendo uma comparação, que na Itália o time do Napoli era um time de segunda linha, sempre foi um clube de segunda linha. O Pedro até acrescentou antes do Maradona e depois do Maradona continua sendo de segunda linha, e o Maradona elevou o time do Napoli, muito parecido com o que você fez no Roma, né? Que era um time que estava há 40 anos sem ganhar um campeonato. Você chegou e organizou o time e o time foi campeão. Como é que é o culto ao Maradona na Itália? O Maradona foi de importância na história do Napoli, né? Como a gente tinha sido lá no Barcelona, como foi no Boca, enfim. A história dele, onde ele foi, ele fez história. Pela qualidade, evidentemente, do jogador Maradona. Então ele no Napoli conseguiu levar o Napoli, e ele até dizia algumas frases que eram criticadas, porque ele dizia que o pessoal tinha
tinha preconceito com o sul da Itália, da Itália e tal, em relação a isso. Mas eu acho que a participação dele, ele levou muito o time do Napoli. Primeiro porque ele lotava o estádio, né? E na época se comprava os ingressos antes do jogo. Então ele chegou no Napoli quando ninguém acreditava que ele fosse sair lá da Espanha, chegou e foi determinante, né? Claro, tivemos outros jogadores importantes com ele lá, e eu inclusive, no primeiro campeonato dele, aí é uma história minha com ele, nós jogamos em 86 num torneio que a FIFA, né, torneio, um jogo que a FIFA fazia beneficente para a Unicef. E esse jogo foi em Los Angeles, e era o time do resto do mundo, quando o time da Europa. E eu fui convocado junto com o pessoal da Argentina, que era o atual campeão do mundo, que tinha ganho a Copa do México. E estava lá todo o time, inclusive o Diego, né? E aí falamos no meio da conversa de vestiário, ele perguntou para mim, se tu quer jogar no Napoli? Não, Maradona. Caiu. Pô, bem na hora que ele Pedro, na hora maravilhosa que ele ia contar a história. Tem uma história, enquanto o Falcão reconecta, tem uma história maravilhosa, a gente entrevistou o Batista no Voltou o Falcão. Vai lá. Falcão caiu quando tu ia contar. Como é que tu não foi pro Napoli, Falcão? É que o Maradona convidou ele para jogar no Napoli com ele, o Falcão desmaiou. Foi isso, desmaiou de novo agora. Caiu o telefone. Mas, enfim, aí ele, assim, foi só conversa do vestiário, né, óbvio, né, mas aí eu cheguei em Porto Alegre e recebi uma ligação do diretor esportivo do Napoli. E aí, enfim, aí nós praticamente nos acertamos, né, com o Napoli, só que o Napoli tinha uma pendência que era o seguinte, eles estavam sendo acusados de aqueles ajustes dos resultados, né, e o Napoli foi absolvido, evidentemente, daquela acusação. Só que quando ele foi absolvido, o processo passou do dia da inscrição de jogadores estrangeiros. E aí o Napoli foi me escrever lá, depois da data, mas dizendo o seguinte, a culpa não foi minha, vocês me levaram num processo aí anos, meses, eu não consegui, agora meu segundo estrangeiro é o Falcão. Aí eles não permitiram. E aí o Napoli... Tu não quis ir pro Napoli porque tu sabia que lá não ia fazer força, ia jogar com Maradona, com Careca. Tu queria era fazer força, né? No não, meu querido Guerrinha, o Careca não estava mais, não tinha ninguém. Ainda não estava? Ia ter que fazer um pouquinho de força. O time só ia ter Maradona e Falcão, só isso. Que vocês imagina. Aí a bola ia ser aquela do Zé Duarte, a bola de borracha, né? Porque a grande eles deixaram daquele tamanho, né? Guerrinha, por isso que eu gostava mais do Falcão na Gaúcha, que a gente podia falar. Ninguém não deixou a gente falar. É verdade. Falcão, tem uma história maravilhosa que o Batista contou pra nós, pra mim, pro Gabardo, no programa No Mundo da Copa, e a gente perguntou pro Batista daquela expulsão do Maradona na Copa de 82, né, Brasil e Argentina, e o Batista disse que depois encontrou o Maradona, acho que o Batista jogava na Lazio, o Maradona no Napoli, disse, não era pra ti, era pro Falcão aquela falta, eu errei. Bom, depois ele me contou isso quando nós nos encontramos lá no jogo contra o Napoli, Roma Napoli. Mas enfim, aí eu acabei me ligando, aí não fui, e aí na realidade o Napoli foi campeão italiano naquele ano, só com um estrangeiro. Evidentemente que esse estrangeiro era Maradona, mas jogou só com um estrangeiro porque não puderam contratar o segundo. Mas enfim, talentoso, eu lembro de uma outra história dele também, que ele mostrava a liderança que ele tinha, que era no jogo Argentina e Itália, em Nápoles, eu chegando para trabalhar, fazer um comentário do jogo, enquanto a Argentina saindo saindo para entrar no campo, e eu vejo ele dizer para os jogadores assim, gente, a gente pode até perder aqui, mas eles vão ter que arrancar esse título do fundo do nosso coração, porque senão não vão arrancar. Ele jogava na Itália, em Nápoles contra a Itália, e acabaram ganhando, inclusive, e depois participando da final contra a Alemanha. Grande personagem, grande figura, mas humano, né? Humano. Então, tu que foi um homem de vestiário como jogador e como treinador, como é que tu acha que reage o pessoal do Boca hoje? Com motivação? É um tiro na asa? Como é que é isso? Pois é, né, a curiosidade, né, de Boca tá aqui, o time que ele jogou, torceu e assistia os jogos do Boca, vibrando com o time dele, eu não tenho uma resposta para isso, sabe? Eu acho que depende do emocional do grupo, como é que ele reage a isso. Eu acho, tá, que se eu estivesse no momento desse, isso seria de muita motivação. Tipo assim, vamos jogar por ele, como se ele estivesse aqui na tribuna, né? Eu levaria para esse lado agora, sabe, não sei, depende do espírito, depende de cada jogador do Boca, mas eu teria essa situação, vamos jogar também por ele, seria uma coisa assim. Falcão, saúde para ti, para Cristina, para toda a família aí, um abraço, muito obrigado. Se cuidem, um abraço, obrigado.
Nos cuidaremos. Tá bom, olha aqui, ó, essa é pra ti que tá preocupado olhando pro céu. Faça chuva, faça sol, a Fidagran é o remédio certo, 14 horas 7 minutos. O conhecimento prepara para a vida, escolha a qualidade, escolha Facate. A Fida é sólida por natureza. E tintas Killing, a tinta gaúcha, além do leite LG, o leite gaúcho, 4.000 pessoas trabalhando diariamente para que você tenha a qualidade do leite LG na sua mesa, tradição e qualidade desde 1959. O Felipe Duarte, repórter da RBS, está na concentração do Boca e tem notícia importante lá, não é, Felipe? Está concentrado no bairro Moinhos de Vento, aqui em Porto Alegre. E a informação é a seguinte, de que o Boca, em conjunto com a Conmebol, vai tentar adiar essa partida de hoje por conta da comoção. O Diego Armando Maradona não é apenas um ídolo do futebol argentino, como é um ídolo especialmente da torcida do Boca Juniors, né? Nesse momento, inclusive, alguns funcionários do Boca, eles estão passando e levando os equipamentos com uniformes para colocar em uma van e levar para o estádio Beira-Rio. O deslocamento da delegação está agendado nesse momento para 7h30 da noite. Mas ao meu lado está o repórter Herman Alcaim, ele que é jornalista, repórter da TIC Sports, e ele traz essa informação de que há uma comoção na Argentina e a tentativa de adiar a partida contra o Inter. Prazer lhe receber na Rádio Gaúcha. Boa tarde para todos. Sí, esa es mi información, la información que nuestro canal está manejando en este momento, que la Conmebol va a suspender el partido, que en unas horas va a comunicar. Bueno, por supuesto que es por la muerte do Diego, mas como vos decís, la gente do Boca, la gente que prepara la ropa, está yendo partido rumbo a Beira-Rio, pero los directivos ya saben que seguramente en un par de horas Conmebol vai suspender o partido. Conversava com o Herman fora do ar. O Maradona, ele é um grande ídolo do futebol argentino, especialmente do Boca. Teve 2 passagens como jogador do Boca, em 81, quando é contratado do Argentinos Júniors, e ganha o Campeonato Argentino de 81. Vai para a Europa, joga no Barcelona, no Napoli, retorna para o Boca em 95, onde encerra a carreira. Mas ele só ganhou um campeonato argentino pelo Boca. Em 1981, jugando para Argentinos Juniors, en 1981 jugando para Boca. Ese fue de único título en el fútbol argentino. Jugó en Newell's también unos partidos, pero como jugador en el país, bueno, más allá de la Copa do Mundo de 1986, fue el único título que registró jugando con la camiseta de Boca. Sim. Felipe, esse nosso companheiro tem a convicção de que o jogo será transferido. Ele está com muita certeza disso, né? Exatamente, ele traz a informação, só para repetir, Herman, a informação do teu canal é de que a Conmebol, em conjunto com o Boca, está trabalhando para não suspender, mas adiar a partida para outra data. Sí, suspender el partido de esta noche. Por ejemplo, Boca tem em sua equipe a Carlos Tevez. Carlos Tevez es muito amigo de Maradona. En este momento Carlos Tevez está muito ruim do ânimo, no tem ganas de jogar este partido. Para Boca, Maradona es un absoluto ídolo del país Argentina y de Boca en especial, porque Maradona era fanático de Boca, toda su vida estuvo ligado a Boca. Y por eso la Conmebol, además de la significancia que tiene su nombre a nivel continental, está decidindo neste momento suspender o jogo esta noite. E aí o Boca retornaria para a Argentina e se buscaria uma nova data, uma nova fecha? Sim, nova fecha. Seguro Boca tem a voo para amanhã. Veio em voo charter. Sim, voo charter. Tem programado para amanhã, 8h30 da manhã. No creo que eso modifique si el partido termina suspendido, pero la organización tendrá que buscar otra fecha para jugar el partido de ida. Sí. Gracias, Herman. Um prazer. Aí, Herman Caim, ele, repetindo, né, Pedro, é repórter da TYC Sports, e a gente está aqui no aguardo do saguão, por enquanto apenas funcionários que levam esse equipamento para o estádio Beira-Rio daqui a pouco, mas não passaram por aqui os principais dirigentes do Boca, o presidente Jorge Ameal. A gente aguarda, né, inclusive alguma informação vinda da assessoria de imprensa, se de fato o Boca vai conseguir adiar essa partida contra o Inter.
No momento que adiaria a partida seria não para jogar amanhã, então não é nem transferência de um dia pelo menos para dar esse respiro, enfim, para a ficha cair, né? Ao menos acho que para o time argentino realmente é um baque, mas quando é que poderia acontecer? Não sei, acho que o Bertoncello poderia nos ajudar em relação a datas, porque acho que está tudo muito apertado, cara. Apertadíssimo, não tem nada. Agora, caso brasileiro, né? Será, Diogo, que tem que transferir o jogo em função disso? É muito difícil a gente julgar, né? Teria que ser uma frieza muito grande a gente cravar. A gente está diante de um caso muito particular, muito assim pontual, sabe? Eu acho que aí tem que entrar bom senso, né? Aconteceu no dia do jogo, horas antes do jogo, sabe? Eu acho que o Inter não se oporia. Mas não seria uma homenagem para ele também? Essa relação de amizade é que pega, né? Como ele falava ali do Tevez ser tão próximo. Então acho que é mais por essa relação de amizade de alguns jogadores. O problema é completamente extemporâneo, assim, sabe? Não é algo normal. Não pode entrar na regra isso aí. Eu acho muito justo a transferência do jogo. O problema todo é que esse jogo aconteceria quando? Por quê? Porque daqui a pouco tem o outro cruzamento com o ganhador de Inter e Boca. Também tem que ver o compromisso, entendeu? É Flamengo ou Racing, é isso? O Grêmio terá algumas folgas, porque o Grêmio saiu da Copa do Brasil. Lá na Argentina, eles estão jogando de domingo a domingo. O Grêmio não. O Grêmio está na semifinal da Copa do Brasil. O Inter, então o Grêmio na cabeça. Então, quer dizer que, na verdade, o adiamento do jogo hoje... É que atrasa a competição toda, exatamente, né? Ele implica ali na frente, com o cruzamento com alguém que pode ter compromisso em outras datas, né? No caso, o Flamengo não está mais na Copa do Brasil, assim como o Inter, perfeito. Mas eu não sei, o Racing... né? Eu não sei. Seria muito legal que se transferisse. Vamos lá, a data da semifinal da Copa do Brasil é 23 e 30 de dezembro. Falta um mês. Não, eu sei disso, mas antes disso tem compromissos dos clubes em outras competições. Né? Não é o caso do Inter e do Flamengo. A gente estava colocando um meio de semana vago, né? O próximo meio de semana vago de Copa do Brasil, né? É 23 de dezembro. Olha... Eu não sei, uma ginástica muito grande para conseguir buscar uma data para o jogo. O normal seria adiar, né? O normal, eu acho que isso a própria Conmebol, pela importância, né? O Leonardo Acosta também morreu Maradona. Não, óbvio, morreu Maradona, é muito grande isso. Tá, mas para aí, quartas de final da Libertadores, segundo Leonardo Acosta, que é o nosso homem que faz todo o transporte da nossa equipe, etc., é de 9 e 16 de 12, ou seja, considerando as datas das quartas de final, não tem como transferir. Aparentemente não. Agora, seria o caso de conversar, né? Até dizer assim, olha, jogar hoje, no dia em que morreu Maradona, seria também uma homenagem a ele, porque vai ficar ruim para o Boca, para o Inter e para os futuros adversários, né? Seja quem for aí. Eu acho que se tem que terminar as oitavas para entrar nas quartas que já estão marcadas. Esse é o problema. Se esse adiamento fosse de 24 horas, seria possível, por exemplo, mas esse é o caso. Não, acho que não, mas esse é como disse o repórter aí da Argentina, ele não acredita que o voo charter do Boca seja diferente da saída amanhã de manhã às 8h30 da manhã. Então, mas aí muda-se também, né? Pois é, né? Agora, é aquele negócio, adiar um dia, né? Eu acho que o Boca não quer adiar um dia, o Boca quer participar da despedida do Maradona, né? Essas coisas todas, jogadores muito chegados a ele. Então, eu acho que não é por um dia que o Boca quer adiar, o Boca quer adiar até, entendeu? Acalmar a coisa. Aliás, falando nisso, né, Guerrinha, tu já imaginou o que vai ser a aglomeração em volta desse funeral aí? Meu senhor. No lance da pandemia, a gente sabe que o público argentino é o público mais apaixonado, pelo menos no que se fala a respeito de futebol, e eu posso falar do rock and roll também, né? Qualquer banda de nível mundial. E de corridas de cavalos também, os burreiros. Meu senhor, eles adoram. Eles são enlouquecidos, né? E
no sentido do rock and roll, as grandes bandas mundiais, elas costumam falar que o público mais insano e mais participativo das grandes turnês mundiais são na Argentina, né? Então imagina o que vai ser essa comoção nas ruas aí, com o Maradona passando. O argentino é como tu, assim, que chora por qualquer coisa, ele é naturalmente dramático. Ele gosta de... Isso aí, sabe, ele faz um drama. Tudo pro argentino é um tango. A vida é um tango pro argentino. É passional. Inter e Grêmio já se pronunciaram aqui nas redes sociais sobre a morte do Maradona. O Grêmio escreveu há pouco: hoje o futebol se despede de uma lenda de inegável importância para a história do nosso esporte. Esteve presente na reinauguração do Estádio Olímpico Monumental. Aí tem foto aqui do Maradona com a camisa do Grêmio. Nossos sentimentos à família, amigos, fãs e admiradores do craque. Descanse em paz, Diego Maradona. E o Inter também, uma lenda do futebol, partiu hoje. Diego Maradona, um dos maiores camisas 10 da história, ex-atleta, torcedor ilustre do Boca, nosso adversário nessa noite pela Libertadores, faleceu na Argentina. Manifestamos respeito e sentimento de pesar por essa grande perda. Olha, eu acho que me passa, só rapidinho, me passa na cabeça agora, o Pelé tá vivo. A gente sabe que também está um pouco debilitado devido à sua idade, mas o Maradona é o maior jogador da história do Mundial hoje, que morreu. Uma lenda, um mito. Porque depois do Pelé ele foi maior, então ele é o maior jogador da história a morrer. É muito grande. A morte do Maradona é realmente algo imensurável, assim. O Romário escreveu também, viu, Duda, dizendo que foi a lenda, que foi o melhor jogador que ele viu jogar em campo. Tem mensagem da Marta aqui, com a Marta jogadora, com fotos com o Maradona. Então, aos poucos os colegas vão sabendo e vão postando também essas mensagens de pesar e lembrando de bons momentos também com o Diego Maradona, todos postando fotos sorrindo com ele. Ô Andressa, eu entrei em contato com o Ariel Ramírez, que é o assessor de imprensa da Conmebol, tá? E agora ele me respondeu, não tem nada oficial ainda aqui na Conmebol sobre adiamento do jogo, né, para amanhã ou para a próxima semana. Porque, Léo, se eles estão pensando nisso, é uma ginástica para entender como fazer, né? Não basta tu adiar e depois pensar, depois a gente vê. Sim, é que o repórter que o Felipe entrevistou, ele foi muito convicto de que a Conmebol já está tratando disso e que em 2 horas vai ser anunciado. Ele estava muito convicto da informação dele, né? Mas na verdade, o adiamento do jogo não é o adiamento do jogo. Pode ser o adiamento e a prorrogação da competição. Porque na frente ela vai envolver o Inter no Boca. Claro. Né? Então, ela não. Se fosse só o jogo, era uma barbada. Uma barbada. Olha, não tem jogo e vamos jogar semana que vem, na outra, lá sei eu. O problema é que afeta a vida dos outros que estão na competição. Tem que mexer com o calendário do continente inteiro, né? Tu mexer com o calendário da Libertadores, tu vai ter que negociar com cada campeonato nacional. E tá todo mundo espremido. A informação do Leonardo da Costa é importante. As quartas de final estão marcadas para 9 de 12 e 16 de 12. Ou seja, nós estamos no dia 20... Pedro. É muito ajustado, Pedro. É direto. Quarta e quarta. É muito ajustado, não tem como. O máximo seria amanhã, né? De repente, pode fazer 24 horas. Mas... acho que seria uma solução mais adequada. Quando é que o Boca joga também, esse deslocamento que é via voo fretado. Mas é 1h15, né? O deslocamento não chega a ser um problema. Seria uma transferência de 24 horas. Agora, adiamento de jogo pelo calendário, não é o bom senso, né? Acho que a gente também teria que entender isso. Não é, pelo jeito, há um bom senso da Conmebol de entender a gravidade da situação. É algo muito grande, é um país inteiro que está em comoção e o futebol e o esporte isso, né, mais popular do mundo, eu acho. Em meio a uma pandemia, né, e a gente sabe como os argentinos vão querer prestar as últimas homenagens e vão sair de casa e vão querer fazer todas as homenagens possíveis pro Maradona agora. Então, mais esse ponto em cima disso, porque pode contar diferente nessas horas aí e na própria cerimônia de despedida, já que a gente tem vivido isso nesse ano. E Pedro Pelé falou há pouco também sobre a partida de Maradona. Ele disse, certamente um dia nós jogaremos uma bola no céu. Já pensaram? Arrepiou. É uma bela frase, mas o que a gente vai fazer, né? É a vida, né?
sim, certamente se encontrarão. Bom, o que a Conmebol deve ter pedido, Leonardo, de 2 horas, é para fazer uma avaliação se dá para transferir o jogo. Quer dizer, mas aí tem que ver todos os clubes que estão nessas quartas de final. Tá entendendo? Na oitava de final, aliás, tá? Porque todo mundo vai jogar hoje, nesta semana e na outra semana. Bom, se mexer no jogo do Inter contra o Boca e botar para mais adiante, mexe na competição toda, porque as quartas de final já estão marcadas. Então, mexendo em toda a competição, tu tem que olhar as necessidades de todos os clubes que estão envolvidos. Essas são as 2 horas que a Confederação Sul-Americana deve ter pedido, quem sabe sensibilizada com o fato de transferência no jogo, se for possível. E o Diário Olé acaba de tuitar, o povo maradoniano está se autoconvocando para se despedir de Diego às 18 horas no Obelisco. Imagina a multidão naquela região do Obelisco em Buenos Aires. Que eu acabei de falar. Não, mas isso aí, vamos lá, a gente não pode ser hipócrita, né? Isso aí, isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Claro. Não tem nenhuma dúvida. Se acontece uma classificação de time com uma morte desse tamanho, não há nenhuma dúvida que vai haver aglomeração e vai haver uma despedida gigantesca. O problema maior vai ser o funeral vai ser porque é um cara e o argentino no Palácio na Casa Rosada, entende? Não, mas tu bota 30 mil pessoas no Obelisco hoje, pode botar 30 mil pessoas no mínimo nessa primeira despedida. Qualquer argentino é louco o suficiente para devotar a própria vida ao Diego. Eu vou dizer assim, não, o Diego morreu, eu morro também. Não tem essa. Agora, você se lembra, nós estávamos na Copa da Rússia, agora em 2018, e o Maradona estava lá, e ele teve um troço no jogo da Argentina, ele estava na arquibancada, lembra? Ele saiu carregado do jogo da Argentina, e naquela época, eu acho que era um jogo do Uruguai que nós estávamos assistindo, e começou a circular a notícia de que o Maradona havia morrido. Não sei se você se lembra que houve assim esse boato, né? Aí em seguida deu um estremecimento assim, vai parar a Copa. Imagina, se a gente falava que ia parar a Copa, que os jogos da Copa, porque se isso tivesse acontecido, se cogitava de os jogos da Copa não serem realizados naquele dia. A Copa do Mundo, se lembram que deu isso aí? Imagina a Libertadores. Pois é, quem está aqui é o time dele, né? Quem está aqui em Porto Alegre é o time dele. Do Maradona, onde ele teve grandes momentos no futebol argentino, essa coisa toda. E, puxa, não sei como é que a Confederação Sul-Americana vai fazer. O bom senso manda que não saia o jogo, sim, respeito à morte do Maradona. Agora, como acomodar isso? Essa é a dificuldade. E assim, Pedro, pela representatividade que ele tem pro argentino e ainda mais pro Boca, ele é muito próximo do Boca, eu não tenho dúvida de que o Boca está abalado, de que o ambiente do Boca ele está muito contaminado por isso. O Tevez, como disse o repórter, o Tevez é muito amigo do Maradona. O Tevez foi treinado pelo Maradona na seleção. Agora no título argentino, né, Léo? No título argentino agora que o Boca ganhou, e é o projeto do Boca, primeiro recuperar a hegemonia que estava horrível, depois o continente, o cara lá deu um beijo nele. Depois do último jogo, agarrou o Tevez, deu um beijo na boca do Tevez, né? Argentino. Imagina como é que o cara tá. O Inter não se opor a isso seria uma gentileza, assim, uma grandeza enorme. Tudo isso com ele treinando o Ginásio La Plata. Isso, exatamente. Tu vê. Não, mas o Inter certamente não se oporá. E se tiver o jogo, eu tenho certeza que o Inter está preparando uma grande homenagem ao Maradona, porque se acontecer o jogo por qualquer outra razão, pela impossibilidade de transferência em função de datas internacional, fazer uma homenagem dentro do seu estádio, registrar aquele momento que é de dor para todo mundo que gosta de futebol, de alguma forma está dolorido com a morte do Maradona, então cabe ao Internacional fazer uma homenagem. E aí não sei, tem pouco tempo, tem que correr, não sei, realmente não sei. É difícil, mas tem que ser feito. Que ano horroroso esse, 35 2020, dias vai embora de uma vez esse ano. 2020 está complicado. Bom, são 14 horas e 26 minutos, nós vamos passar em seguida para o Gaúcha Mais e certamente a repercussão ainda da morte do Maradona será objeto de atenção do programa que vem a seguir. Alemão, o que tu tem de novo aí, Alemão? Pedro, nós vamos seguir repercutindo, trazendo todas as informações com a nossa reportagem, inclusive sobre essa possibilidade de adiamento de transferência do jogo da Libertadores